Capítulo 175, Conjunto 9, Yonvou estendeu a mão direita e puxou o espírito azul. Isso já foi ligado à tartaruga do abismo. Como você pôde ver, ele ainda não tem uma identidade, então será fácil se fundir a ele. Além disso, Yonvou estendeu a mão esquerda e duas almas apareceram, uma preta e outra branca. Eu também te darei essas duas. Não são perfeitas, mas podem ajudar a recuperar parte do seu poder sagrado. Os olhos de Rebeca se arregalaram ao ver as almas de Eburn e Sol Luna, uma espécie de elfo superior e um vampiro de sangue quase puro. Se ela absorvesse as duas almas ao mesmo tempo, ela seria capaz de recuperar os níveis que perdeu rapidamente. Shamon reclamou que era um desperdício, mas Zanrion o cutucou e lhe disse para ficar quieto. Na verdade, os dois estavam mais que satisfeitos com as espadas de Enova. Tudo bem, eu vou aceitá-las. O que tenho de fazer? Rebeca falou com a voz firme. Yonvou sorriu e moveu o espírito azul em sua direção. Apenas as consuma. Deixe o resto comigo. Rebeca tinha várias perguntas, mas engoliu o espírito azul, pois não havia realmente nada que ele pudesse fazer com ela, considerando que ela já estava morta. Em um instante, o vestígio de Rebeca se espalhou e se transformou em ondas azuis. O círculo mágico que Bo havia criado começou a ativar. Não foi difícil combinar Rebeca com o espírito azul, uma vez que as informações de Rebeca foram simplesmente absorvidas por ele. A fusão do espírito azul com o vestígio foi bem sucedida. A identidade do espírito está se formando. O espírito azul se tornou um espírito de nível inferior. O espírito azul jurou lealdade a você. De agora em diante, o vestígio estará ligado ao espírito e será sua espada e escudo. Gostaria de escolher um nome para o espírito azul? Rebeca. O nome do espírito azul foi definido como Rebeca. A lealdade aumentou em 15 pontos. O controle aumentou em 5 pontos. O recipiente atual é incapaz de lidar com o vestígio de Rebeca, espírito azul, suas estatísticas estão sendo redistribuídas. Com a ressurreição de Rebeca com padrões azuis transparentes, ela se examinou. Naquele momento, para evitar que seu nível caísse ainda mais, rapidamente estendeu a mão e pegou as almas de Eburn e Sol Luna. Ela as engoliu imediatamente. Rebeca, espírito azul, consumiu a alma de Eburn, a apóstola de Urd. As estatísticas estão sendo redistribuídas. Rebeca evoluiu para um espírito de nível médio. Rebeca, espírito azul de nível médio, absorveu a alma de Sol Luna, vampira. Seu nível aumentou. As estatísticas estão sendo redistribuídas. Rebeca evoluiu para um espírito de nível superior. As feições de Rebeca ficaram ainda mais claras até que sua aparência não era diferente da de um cavaleiro da morte. Você conseguiu vincular um vestígio extraído. Seu controle sobre a morte aumentou. Você receberá recompensas adicionais. Espírito do abismo classificação A. Proficiência 2,1%. Descrição: este é o tipo mais raro de magia entre toda a magia espiritual. Várias habilidades podem ser aprendidas para ajudar na compreensão total deste tipo de magia. Quanto maior a proficiência, maior será o poder do espírito. Yonvou podia ler alguns dos pensamentos de Rebeca através de sua conexão, e ele finalmente viu seus arrependimentos, aqueles que a fizeram decidir continuar vivendo. Ele tinha que ajudá-la a resolvê-los, a fim de manter seu lado do acordo. Urd está furiosa. Cernunnos estante observando como uma expressão fútil. Urd diz algo a Cernunnos. Cernunnos recusa. Cernunnos olha para você com um olhar estranho. Ele decide não falar sobre este incidente. Os demônios estão discutindo sobre você após o dos demônios mencioná-lo. É por causa das minhas conquistas. Os deuses e os demônios não podiam interferir com os andares inferiores, e tinha de usar mensagens se quisessem se comunicar ou fazer alguma coisa, pois estavam restritos aos seus respectivos territórios sagrados. Normalmente eles tomavam emprestada a força de um de seus apóstolos. No entanto, até os apóstolos tinham limites. Embora Urd odiasse Yonvou, ela não podia fazer nada sobre seu passado. Também era impossível fazer qualquer coisa contra as conquistas de um jogador.
Como Yonvou conseguiu suas conquistas graças à pulseira preta, ele recebia proteção do sistema. Cernunnos sabia disso, e provavelmente foi por isso que ele não agiu. No entanto, ele poderia amaldiçoar Yonvou, mas se absteve. E a oposição que Yonvou esperava acabou por não ser tão má, afinal. Mesmo que Rebeca seja apenas um vestígio, ela ainda é sua apóstola. Os apóstolos não eram simplesmente subordinados de Deus. Eram os seus agentes e os seus avatares. Uma vez que Cernunnos teria obviamente um grande interesse em seu apóstolo, ele parecia querer continuar a observar a situação. Enquanto isso, Rebeca ainda estava examinando seu corpo meio transparente, como se não conseguisse se acostumar. Yonvou a observou silenciosamente e pensou nas outras mensagens. A atenção de um dos demônios estava sobre ele por um tempo, e ele se perguntou o que os demônios estavam discutindo sobre ele. Embora ele não quisesse se preocupar com isso, era comum insetos unindo no canto de sua mente. A primeira coisa que Rebeca tentou foi a materialização, pois queria um corpo físico, mas sua proficiência com magia espiritual era muito baixa. Ok. Espero conseguir aumentar a proficiência rapidamente. Não se preocupe. Apenas invocá-la assim já aumenta a proficiência. Além disso, estudarei magia espiritual sempre que puder. Yonvou estava sendo informal, já que ela era sua subordinada agora, mas Rebeca não parecia se importar. Ela acreditava que a sinceridade era mais importante do que maneiras superficiais. Havia também outro bônus. O poder sagrado estava começando a crescer no corpo de Rebeca mais uma vez. O Cernunnos não o havia recuperado. Embora fosse uma quantia minúscula em comparação com o que Rebeca possuía quando estava viva, mas Yonvou ainda estava grato. Isso significava que Cernunnos emprestaria seu poder a qualquer momento. Quando tudo terminou, Yonvou voltou à forja para ajudar Inova novamente. Inova ficou surpreso ao ver Rebeca seguindo Yonvou, mas ele a ignorou após perceber que ela era um espírito. Ele sabia que as coisas ficariam irritantes se ele ficasse se perguntando o que Yonvou estava fazendo. Além disso, Rebeca era muito útil. Como os caçadores estavam acostumados a jogar sozinhos, além de poder consertar armas, ela tinha algum conhecimento na arte da forja, e havia a possibilidade dela abençoar os itens com seu poder sagrado. Pouco depois, Yonvou acendeu fogo sagrado com a permissão de Inova para que ele pudesse misturar sua vontade nos itens. Um ciclo de lua cheia havia se passado. O artefato elmo da armadura mágica de Inova foi concluído. Os artefatos botas da armadura mágica de Inova foram concluídas. Os artefatos manoplas da armadura mágica de Inova foram concluídas. O conjunto da armadura mágica foi criado. Você foi uma grande ajuda para a Inova. Seu sangue, suor e lágrimas combinaram-se com a armadura. A compreensão do conjunto de armaduras mágicas se aprofundou. Mais 20 você adquiriu conhecimento na arte da forja. Uma parte selada do conhecimento dracônico está sendo liberada. A proficiência dos olhos dracônicos aumentou. 65,2% Você pode começar sua própria forja após adquirir mais conhecimento. Yonvou, que estava usando temporariamente sua máscara branca, olhou para a nova armadura mágica. Alguns dos itens eram coisas que haviam sido reparadas, outros eram novos. Ele estendeu a mão para tocá-los, mas Inova bateu na mão dele com uma viga de ferro. Não se atreva. Ainda não. Por que não? O que quer dizer com por que não? Por que tanta pressa? Os olhos de Yonvou se arregalaram. Ainda não está pronta? Inova mordeu seu cachimbo e sorriu. Espere mais um pouco. Yonvou olhou confuso para Inova. Então, Inova puxou uma garrafa de vidro do tamanho de sua mão. Continha um líquido vermelho que brilhava como um rubi. A expressão de Yonvou mudou e suas pálpebras tremeram. Ei! Parece que você sabe o que tenho aqui. É bom saber que não é cego. Bom, imaginei que saberia do que se trata, já que me incomoda o tempo todo para aprender a arte da forja. Essas realmente são lágrimas infernais. Sim. As consegui há muito tempo. E desde então estive pensando em como usá-las, mas agora tenho seus equipamentos.
Considerarei os pontos que me deu como pagamento. Yonvou não conseguia responder. As lágrimas infernais vinham da princesa Reu da espécie dos gigantes, que havia sido extinta antes mesmo da espécie dracônica. Reu era poderosa o suficiente para ser chamada de mãe do submundo. Ela tinha inimizade com vários demônios, e até os deuses desconfiavam dela. Dizia-se que suas lágrimas eram o fogo que queimava no inferno e, além dos materiais divinos, elas eram um dos itens de rank superior. Eu decidi usá-las, pois vi que suas propriedades principais são a escura e a de fogo. E com isso Inova falou com confiança, como se estivesse persuadindo Yonvou. O rosto espantado de Yonvou não desaparecia, mesmo com a explicação de Inova. Ele sabia que as lágrimas infernais eram materiais incríveis, mas havia algo mais sobre elas que era importante para ele. Porque ele ainda as lágrimas infernais foram um presente de seu irmão para ele. Uma das coisas que haviam surpreendido seu irmão quando ele entrou na torre foi que os seres ali não comemoravam aniversários. Embora se lembrassem de suas datas de nascimento, era apenas mais um dia comum para eles. Ele achava isso meio triste, já que é um dia que só vem uma vez por ano. Isso o fez pensar que a torre era um lugar muito frio. E ele não gostava disso e pelo menos, queria celebrar os aniversários dos membros de seu grupo. Tenho a certeza que em breve será o aniversário da Inova. Me pergunto o que será que ele iria gostar de presente. Ei! Minha mãe sempre disse que sou melhor em dar presentes do que o meu irmão, que nunca houve. Depois de muita consideração, Yonvou decidiu dar a Inova as lágrimas infernais que ele havia conseguido com muita dificuldade. Como Inova era um artesão, ele queria lhe dar algo que pudesse ser útil. Inova repreendeu seu irmão por lhe dar algo tão absurdo, mas seu irmão viu a expressão no rosto de Inova quando ele se virou. Yonvou pensou que Inova já teria usado as lágrimas infernais, mas ainda estava intacto. A garrafa nem parecia ter sido aberta. Inova tinha tanto carinho pelo presente que não usou nenhuma vez. Antes que Yonvou pudesse dizer qualquer coisa, Inova abriu a garrafa. O conteúdo se transformou em fumaça vermelha e fluiu para fora, girando sobre o conjunto da armadura mágica e se instalando nele. Houve uma explosão repentina e a armadura se combinou em um único peitoral, deixando apenas a baioneta mágica e a espada de ferro mágica separadas. Ei! Agora você pode conferir. Inova soprou em seu cachimbo, parecendo satisfeito consigo mesmo. Yonvou tentou não mostrar seus olhos trêmulos e colocou a mão na armadura. Parabéns! Você conseguiu concluir uma obra-prima com Inova. Esta obra-prima será abençoada por muitos deuses e invejada por muitos demônios. Você conseguiu uma conquista que não é facilmente obtida. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 10.000 karma. Você adquiriu um adicional de 15.000 karma. Como recompensa adicional, sua compreensão na arte da forja aumentou e você ganhou olhos reflexivos e os olhos dracônicos combinaram-se para aumentar a proficiência dos olhos dracônicos 69,8% e Yonvou verificou a armadura. Armadura mágica de Inova classificação. Classificação, S. Obra-prima, descrição, uma obra-prima personalizada para o seu usuário. A adição das lágrimas infernais aumentou ainda mais seu potencial. Uma vez que equipada, pode mudar de forma conforme o usuário desejar. Tem uma característica de reparação automática, para que possa reparar-se após receber danos e por ser uma armadura leve, não afeta sua velocidade. Lágrimas infernais. A purificação do inferno, a mãe do submundo, afeta as propriedades escuras, malignas e do fogo. As alterações nas propriedades dependem da proficiência do usuário. Olhos dracônicos, suporte. Aumenta a força dos olhos das grandes espécies dracônicas. Percepção extrasensorial, suporte. O alcance. Este é um artefato único. Nenhum outro artefato como este existe na torre, e está preso ao seu dono. Não pode ser transferido ou negociado entre jogadores. O efeito da obra-prima adiciona opções bônus a quaisquer novas habilidades. A obra-prima clareia a cabeça do usuário quando equipada. Muitos deuses e demônios a admiram e a invejam. Yonvou apertou a armadura.
Ele esperava algumas características principais desde que as havia solicitado, mas nunca pensou que todas as suas habilidades seriam afetadas de tal modo. A forma como afetava as propriedades escuras e de fogo era uma evidência do cuidado e trabalho que Enova havia colocado nela. Tente equipá-la. Yonvou vestiu a armadura. Ele sentiu algo se esticar ao redor de seu corpo como borracha, e sentiu seu corpo e a armadura se conectarem. Armaduras eram geralmente desconfortáveis e dificultavam a movimentação, mas quando ele se moveu de um lado para o outro, tudo parecia suave e natural. Ele pensou na janela de informações. À medida que suas opções se ativavam, seu corpo também se aquecia. O que achou? Enova perguntou, satisfeito. É confortável. Yonvou respondeu. Ele queria dizer que era como estar nos braços de seus pais, mas as palavras não saíram de sua boca. Capítulo 176, Dojo das Sombras. 1. Fico feliz que gostou. Enova riu. Seu mau humor habitual havia desaparecido, e ele parecia estar feliz. Naquele momento, Yonvou só conseguia agradecê-lo. Este é o 21º andar, o portão do Dojo das Sombras. Após organizar todas as suas pendências, Yonvou se despediu da tribo dos Unichifres e se preparou para subir a torre novamente. Além de algumas palavras para o rei marcial, ele não disse muito. Ele parecia preocupado com alguma coisa. Shannon e Ryong também não disseram nada. Eles sentiram haver algo importante no relacionamento de Yonvou e Enova, mas apenas Rebeca foi capaz de falar algo. Qual é a sua relação com aquele velho? Ele é meu salvador. Salvador? Rebeca inclinou a cabeça. Yonvou não respondeu. Do que mais ele poderia chamar a única pessoa na torre que sentia falta de seu irmão? Ele parece gostar de você como um pai. Rebeca não disse mais nada, percebendo tarde demais que aquele era um assunto sobre o qual ela não deveria falar. Yonvou deu um tapa de leve em seu rosto para acordar. Enova estava torcendo por ele e pelo sucesso da nova armadura. Agora era hora de colocar todo o seu foco na torre. O 21º andar era importante para Yonvou. Assim que ele passou pela entrada, uma mensagem apareceu. O desafio do 21º andar vai começar. Desafio. Uma sombra sempre o acompanha fiel e silenciosamente. No entanto, algumas sombras criam consciência e fazem o que querem, como tomar o corpo de outras pessoas. Cada porta é dividida em 33 seções, e cada seção tem uma sombra para você enfrentar. Escolha uma porta e conclua pelo menos 20 seções. Quanto mais sombras enfrentar, menor será a vontade delas de lutar. Yonvou verificou a mensagem e foi em direção ao dojo, sabendo que precisaria de tanto tempo quanto possível para concluir todas as sessões. De repente, um portal verde se abriu na frente de Yonvou. O que o fez parar imediatamente? Portais verdes eram reservados para guardiões. Quem será que é? Ele não havia visto nenhum guardião após encontrar Laplace no 16º andar, e isso o deixava cheio de curiosidade. Afinal, os guardiões não apareciam nos níveis mais altos da torre, a menos que fosse uma emergência. O rosto de uma criança assustada e chorosa apareceu. Parecia estar com medo de se aproximar de Yonvou. No entanto, os olhos de Yonvou brilharam. Elupidai, um dos 12 zodíacos. Os guardiões de rank superior eram conhecidos por serem tão poderosos quanto os rankers superiores, e a maioria deles eram arrogantes e misteriosos. No entanto, Lupi era diferente. Ele parecia aterrorizado a maior parte do tempo, e ele choraria até mesmo com a queda de seu chapéu. Os outros guardiões estavam cansados dele e até os jogadores o tratavam como um incômodo. Enquanto os outros guardiões geralmente forneciam pistas sobre um andar, Lupi apenas chorava. Algumas garotas gostavam dele porque ele era fofo, mas aqueles que o conheciam tentariam evitá-lo o máximo possível. Embora ele parecesse tímido e fraco, havia uma razão pela qual a torre o havia escolhido para se juntar aos guardiões de rank superior. Lupi era um hedonista. Ele não se importava com nada além de emoções. As lágrimas em seu rosto eram apenas adereços que ele usava para criar uma performance. Por que ele está aqui?
Parecia que ele estava procurando por Yonvou. Você é? Sim. Você é tão assustador quanto me disseram. Que tipo de rumores andavam espalhando sobre ele? Yonvou apenas olhou para Lupi com uma expressão calma. Se continuar me olhando assim, ficarei ainda mais assustado. Mas Yonvou não respondeu. Não era uma boa ideia se envolver com os guardiões, especialmente Lupi. Ele esperou até que o guardião se acalmasse. Lupi se contorceu por um tempo antes de abrir a boca mais uma vez. Você viu Laplace por aqui? Laplace? Yonvou inclinou a cabeça para um lado. Porque Lupi estava procurando por ele. Lupi leu a expressão de Yonvou e contraiu-se ligeiramente. Acho que ele não apareceu por aqui então. Tem alguma coisa errada? Laplace foi demitido e está sob custódia. Estamos investigando seus passos. Um guardião de rank superior demitido. Os olhos de Yonvou se arregalaram porque ele nunca havia ouvido falar de algo assim antes. Será que foi porque ele me entregou uma mensagem? Quando ele entrou no 16º andar, Laplace lhe deu uma mensagem de um demônio, dizendo para ter cuidado com Urd. Isso poderia estar relacionado com a sua demissão. Mas os guardiões frequentemente agiam como mensageiros para deuses e demônios, de modo que essa ideia não fazia sentido. Havia mais alguma coisa? Ou ele estava apenas especulando demais? No entanto, Yonvou estava confuso, pois não havia razão para Lupi ir falar com ele. Se não ouviu, tudo bem. Obrigado. Lupi abriu o portal verde novamente. Pouco antes de entrar, ele virou a cabeça. Você precisa de ajuda com o 21º andar? De modo algum. Tudo bem, então. Lupi rapidamente se curvou e desapareceu pelo portal. Yonvou estreitou os olhos. Tinha que ser um grande problema para um membro dos 12 Zodíacos, como Laplace, ser demitido. Ele realmente queria saber o que estava acontecendo, mas tudo relacionado aos guardiões não era da conta dos jogadores. Assim era o sistema da torre. Deixando de lado sua curiosidade, Yonvou entrou no pátio do dojo. O acumulador. Fazia tempo que não o via, mas aparentemente ele está de volta. Ouvi dizer que passo um tempo no 20º andar. Aconteceu alguma coisa lá. Parece que todos os Sadu desapareceram. Como sempre, olhares seguiam Yonvou onde quer que fosse. Os rumores do que havia acontecido no 20º andar se espalharam. No entanto, ele apenas fixou sua máscara e olhou em volta. Acho que também não estão aqui. Yonvou olhou em volta com sua percepção extrasensorial e um sorriso sombrio surgiu em seu rosto. Ele não podia ver nenhum vestígio de Kaino Victoria. Após deixar o 20º andar, ele ordenou à patrulha noturna que os procurassem, mas não obteve sucesso. No mês que ele passou nas sessões externas, não conseguiu nenhuma informação sobre o paradeiro deles. Será que estão fugindo do exército demoníaco? Acho que não é o caso. O que mais o incomodava era o fato de que o exército demoníaco não estava tomando nenhuma ação contra ele. Era possível que eles estivessem relutantes em fazer alguma coisa, pois ele estava relacionado à tribo dos Unishifes. Mas, se fossem tão cautelosos assim, não teriam a reputação que têm. Era difícil saber exatamente o que aconteceu no palácio do Rei Macaco, mas ele nunca baixou a guarda. Ao entrar no dojo, as expressões dos outros jogadores mudaram quando o viram ir em direção à porta com a menor dificuldade. Só era necessário abrir uma porta para passar, mas todos sabiam que Yonvou sempre escolhia o caminho mais difícil. Eles estranharam a situação, mas Yonvou os ignorou e abriu a porta. Você selecionou a quinta porta. As sombras dos jogadores do 165 ao 133 lugar no Hall da Fama do 21º andar aparecerão nesta ordem. Se você conseguir derrotar as sombras ou resistir a elas por 5 minutos cada, poderá passar para a próxima sessão. Após resistir ou derrotar pelo menos 20 sombras, você concluirá o desafio. 5 minutos não pareciam tão difíceis, mas estas eram as simulações dos rankers mais fortes que passaram pelo 21º andar. Embora seus níveis já não fossem os mesmos, ainda eram difíceis de serem derrotados.
além de ser impossível fugir deles. E assim, os jogadores muitas vezes apenas tentavam encontrar as fraquezas das sombras e usá-las contra elas. No entanto, Yonvou sabia que não cresceria se usasse esses mesmos métodos, por isso estabeleceu limites para si mesmo. Primeiro, vou derrotar todas as sombras em cada uma das portas. Mesmo alguém como Yonvou, que estava no hall da fama em cada andar, não achava fácil derrotar as sombras em 5 minutos. Logo, uma luz apareceu e ele se viu em um novo local cercado por muros de pedra. As batalhas do 21º ocorriam em masmorras individuais, o que significava que Yonvou não precisava se conter enquanto lutava. A luta com Kraden, 165. Lugar, começará em breve. Prepare-se para a luta durante a contagem regressiva. 00:10, 0009 minutos e 59 segundos. Com o passar do tempo, uma névoa negra apareceu e lentamente tomou a forma de um ser humano com olhos vermelhos. Era um rosto familiar que Yonvou havia visto no diário. Great, o ranker superior. Era assim que ele era quando era mais novo. Assim como seu nome dizia, ele era uma pessoa gananciosa que havia sido um grande incômodo para seu irmão. Ele não se juntou a nenhuma organização e simplesmente vagou por aí pegando o que gostava. Não é a especialidade dele usar técnicas de espadas falsas. Great lentamente desembainhou sua espada, mas Yonvou não deixou passar a maneira como ele moveu a mão esquerda para trás de suas costas. Provavelmente havia punhais em seu cinto. Seu método de luta era semelhante ao de Yonvou, e Yonvou também puxou a nova adaga de Kashina de seu cinto. Não era possível atacar durante a contagem regressiva, e ele poderia usar esse tempo para criar magia ou encontrar um local vantajoso. No entanto, Yonvou só sacou a adaga de Kashina e a baioneta mágica. O que você quer que eu faça? Rebecca apareceu com os braços cruzados. Yonvou poderia fazer com que os monstros espirituais, o exército de mortos-vivos ou seus espíritos o ajudassem, mas essa não era sua intenção. Apenas fique aqui. Tenho que cuidar disso sozinho. Yonvou balançou a cabeça com firmeza. Rebecca assentiu e recuou, olhando para Yonvou. Ela sabia que Yonvou tinha poderes ocultos, mas não sabia quais. Como ele era seu novo mestre, ela queria verificar se ele precisava da ajuda dela. 0002 segundos, 0001 segundos. A contagem regressiva terminou. O desafio da sessão 1 irá começar. Yonvou atingiu o chão e um calor escaldante começou a girar em torno dele. Continua no próximo vídeo.